Sabe aquela pergunta que paira em muitas empresas? Por que um departamento de TI é visto como um motor de inovação, enquanto o outro é só um centro de custo? A resposta, olha, muitas vezes está na governança. E é por isso que hoje a gente vai desmistificar o COBIT, que é o framework que promete de uma vez por todas alinhar a tecnologia com a estratégia de negócio. Olha, toda organização que tem um departamento de TI, mais cedo ou mais tarde, encara um desafio fundamental. Existe sempre aquela tensão, sabe, entre o que a tecnologia precisa fazer no dia a dia e os grandes objetivos da empresa. A grande questão é, como é que a gente faz todo mundo remar na mesma direção? E isso leva a gente direto para a pergunta de $1 milhão. A TI é só uma despesa necessária para manter as luzes acesas? Ou é um parceiro de verdade que impulsiona a inovação e o crescimento? Parece simples, mas a resposta para essa pergunta, no fim das contas, define o sucesso de muita organização por aí. Bom, e para resolver esse dilema, a solução não é mágica, mas tem nome: governança de TI. É esse o conceito que tenta construir uma ponte, sabe? Para fechar aquele buraco que muitas vezes separa a galera da tecnologia da galera da estratégia. Tá, mas o que é governança de TI na prática? Pensa assim, é uma estrutura, um conjunto de regras que garante que tudo que a equipe de tecnologia faz está alinhado com a estratégia do negócio. O objetivo final? Não é só deixar os sistemas rodando, é gerar valor de verdade, um valor que dá para medir para a organização como um todo. Legal, a teoria é ótima, mas e na prática? Como é que se implementa isso? É exatamente aí que entra o nosso assunto de hoje. Vamos conhecer o COBIT, o framework que pega toda essa teoria de governança e transforma em ação de verdade. Então, COBIT é uma sigla para Control Objectives for Information and Related Technologies. Em português, seria algo como Objetivos de Controle para Informação e Tecnologias Relacionadas. Mas olha, o nome é de menos. O importante é que não é só um monte de ideia solta. É uma estrutura completa que já foi testada e aprovada por empresas no mundo todo para organizar processos, alinhar objetivos e, o principal, fazer com que TI e negócio finalmente falem a mesma língua. E a credibilidade disso aqui é gigante. O COBIT não surgiu do nada. Ele foi criado e é mantido pela ISACA. Para quem não conhece, a ISACA é uma organização sem fins lucrativos que é, tipo, a autoridade mundial em governança de TI há mais de 50 anos. Então, isso dá um peso, uma confiança para o framework que é fora de série. Certo. Para a gente entender como o COBIT funciona de verdade, a gente precisa olhar para as peças que formam ele. Pensa num quebra-cabeça. Ele não é uma peça só, mas um conjunto de componentes que trabalham juntos. Bora ver como tudo isso se encaixa. Primeiro de tudo, a gente tem o framework em si. É como se fosse o esqueleto que dá estrutura para tudo. É ele que organiza os objetivos da governança, as melhores práticas do mercado e, o mais importante, conecta tudo isso direto com o que o negócio precisa. Depois vem a descrição do processo. Isso aqui é tipo um manual de instruções universal para a área de TI da empresa. Ele cria uma linguagem que todo mundo entende e deixa bem claro quem faz o quê, sabe? Desde o planejamento lá no comecinho até o monitoramento do dia a dia. Aí a gente chega nos objetivos de controle, e isso aqui é fundamental. Funciona como um checklist para a gestão. Basicamente, são os requisitos essenciais que garantem que cada processo de TI não só funcione, mas que funcione do jeito certo, de forma controlada e previsível. Sem surpresas. Agora, as diretrizes de gerenciamento. Essa é a parte que bota a mão na massa. Elas são a ferramenta que ajuda a responder aquelas perguntas clássicas. Beleza, mas quem é o responsável por isso? Como a gente vai medir se deu certo e como essa tarefa se encaixa com todo o resto? E para fechar essa parte, os modelos de maturidade. Pensa nisso como um GPS para a organização. Ele mostra exatamente onde a empresa está hoje em termos de capacidade e para onde ela precisa ir, o que precisa melhorar. É uma ferramenta fantástica para achar e corrigir as falhas. Ok, agora que a gente já viu as peças do quebra-cabeça, a grande pergunta é: como é que tudo isso se conecta? Para ajudar a gente a entender, o COBIT tem uma ferramenta visual super poderosa. É quase um mapa 3D da governança, o famoso cubo do COBIT. Mas antes de mostrar o cubo, a gente precisa entender o princípio por trás dele. É uma ideia simples, mas muito profunda. A gente usa processos de TI para gerenciar os recursos de TI. E por quê? Para alcançar os objetivos que realmente importam para o negócio. É essa lógica que o cubo vai deixar super clara. E aqui está ele, o cubo do COBIT. O que ele faz é mostrar como 3 dimensões essenciais estão sempre conectadas: os requisitos do negócio, os recursos de TI e os processos de TI. A grande sacada aqui é entender que não dá para mexer em uma face do cubo sem impactar as outras. Vamos dar uma olhada em cada uma delas.
A primeira dimensão, lá no topo do cubo, são os requisitos de negócio. Basicamente são os porquês. Por que a gente está fazendo tudo isso? Para ter mais eficiência, mais efetividade, para garantir a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade das informações e por aí vai. São as metas que mandam em todo o resto. A segunda dimensão são os recursos de TI. Esses são os OQs. O que é que a gente está gerenciando afinal? Bom, as aplicações, as informações, toda a infraestrutura de tecnologia e, claro, o mais importante, as pessoas que fazem a mágica acontecer. E, finalmente, a terceira dimensão, os processos de TI. Esse é o como. Como a gente gerencia os recursos para atender aos requisitos do negócio. A resposta é, através de uma estrutura super organizada de domínios, processos e atividades do dia a dia. No fim, o cubo junta o porquê, o que e o como em um lugar só. Bom, tudo isso parece super bem estruturado, né? Mas a pergunta que não quer calar é, e daí? Qual é o valor real disso para uma empresa? Por que uma organização deveria investir tempo e grana para implementar o COBIT? A resposta está na palavra equilíbrio. O COBIT dá as ferramentas para que a TI não só entregue benefícios, mas faça isso de um jeito que gerencie os riscos e use os recursos da forma mais eficiente possível. É sobre otimização inteligente, sabe? E essa citação aqui resume tudo de forma perfeita. O COBIT pode ajudar a aumentar o valor do negócio, reduzir o risco e, de quebra, ajudar a cumprir todas as exigências regulatórias. Para qualquer negócio, vamos combinar, essa é uma combinação que não tem como dar errado. E com isso, a gente termina com uma provocação. Agora que ficou mais claro o que é o COBIT, qual é a estrutura dele, o propósito, a questão muda. Não é mais o que é, e sim o que ele pode fazer. Fica a reflexão. Como uma governança de TI realmente eficaz poderia transformar uma organização? Transformar aquele departamento de TI, que às vezes é visto como um centro de custo, num verdadeiro motor de valor estratégico. Pensa nisso.